Convidá-los à leitura de Miqueias, profeta Miqueias, capítulo de número 2, versículo de número 10. Miqueias, capítulo de número 2, versículo de número 10. Enquanto você procura, você que está me ouvindo, se puder acompanhar no seu exemplar da Bíblia, ótimo, se não, ouça atentamente. Você que nessa hora talvez esteja no trabalho, esteja aí fazendo sua produção diária e o seu celular ou a sua TV ou ainda algum equipamento tecnológico como um computador ligado, conectado no canal AD Rio Largo, acompanhando o programa Louvor e Palavra. Ouça atentamente porque Deus falará ao seu coração. Assim diz, meus irmãos e minhas irmãs, levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso, por causa da corrupção que destrói, sim, que destrói grandemente. Lerei mais uma vez, levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso, por causa da corrupção que destrói, sim, que destrói grandemente. Glória a Jesus. Meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, eu quero trazer da parte de Deus uma reflexão intitulada O Verdadeiro Lugar de Descanso. Os irmãos que já leram o pequeno livro do profeta Miqueias, que possui apenas 7 capítulos, puderam, sem sombra de dúvida, entender a mensagem de Deus através daquele homem para o povo de Israel. Miqueias era natural de uma cidadezinha chamada Moresete, que ficava localizada no Reino do Sul, Reino de Judá. Era uma terra que na Bíblia não tem tanta expressão, e o próprio profeta não tem sua genealogia registrada no seu livro autoral. Sabemos apenas, como diz o versículo 1 do capítulo 1, que ele era moratista e viveu nos dias de Jotão, Acais e Ezequias, rei de Judá, e também o qual ele viu sobre Samaria e Jerusalém. Miqueias, embora tenha nascido no Reino do Sul, teve uma mensagem dura contra o Reino do Norte, mensagem essa trazida ao seu coração por Deus, visto que na época em que Miqueias viveu, o Reino do Norte estava sob ameaça da invasão dos assírios, e Deus estava insatisfeito com o pecado institucionalizado no Reino do Norte e insatisfeito com a indiferença que os líderes religiosos apresentavam para as coisas espirituais. Quando há indiferença naqueles ou no coração daqueles que deveriam ser porta-vozes da restauração, o problema está generalizado. Quando há indiferença na mente daqueles que deveriam ser luz para brilhar e chamar os que estão às trevas à luz, então o problema de fato está generalizado. E generalizado estava o problema no Reino do Norte, tanto que a sentença de Deus já estava dada e o profeta estava apenas levando ao povo aquilo que Deus já havia decidido e que aconteceria. Mensagem de sentença carregada também de esperança, porque mesmo diante do juízo de Deus, aqueles que se arrependerem podem usufruir do perdão de Deus. Glória a Deus. Mas eu quero trazer, meus queridos, uma mensagem de aplicação aos nossos corações, com base no texto que lemos: levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso. Imaginem que esta palavra esteja sendo dirigida a um povo que estava inserido em uma sociedade que parecia não se importar mais com a vontade de Deus.
Entretanto, no meio daquele povo haviam homens, mulheres, que ainda mantinham um certo nível de pureza, porém precisando se esvair daquele espaço, daquele lugar, cuja influência do pecado era grande, em virtude de que Deus havia sido esquecido. O contexto do livro de Miqueias marca justamente a pregação do profeta contra a desobediência generalizada, contra os princípios de Deus, a desobediência generalizada e a frieza espiritual. O profeta dirigiu inclusive as suas palavras contra a hipocrisia dos ricos, denunciou a cobiça e o suborno e a língua enganosa. Entretanto, entre aqueles que estavam na sociedade decaída moralmente, haviam aqueles que precisavam enxergar que aquele lugar não é um lugar de descanso, que aquele lugar não é um lugar de repouso, que ali deveria ser um lugar de fuga, porque o contexto de decadência marcava que o juízo de Deus haveria de chegar a Israel. Aleluia. Se possível, me dê um pouco de retorno sonoplasta. Meus queridos, e eu quero aplicar isso aqui ao seu coração, porque nós, agora representados aqui simbolicamente por aqueles a quem o profeta dirige a sua palavra, precisamos entender que o mundo no qual estamos não é, primeiro, lugar de descanso, segundo, não é lugar de repouso, de parada, é lugar de se erguer e de andar e de seguir, porque temos uma corrupção destruindo grandemente ao nosso redor. Se lermos a Bíblia, se lermos o contexto deste capítulo, vamos entender isso. Entretanto, aplicando o aqui, pode significar o mundo. Em contexto alegórico, Judá e Israel, a quem se dirige a profecia de Miqueias, representam aqui este mundo que está corrompido, decadente, que esqueceu de Deus. E nós que mantemos a fidelidade a Deus, que lutamos contra esse sistema e que estamos neste mundo, precisamos enxergar que aqui não é lugar de repouso, que aqui não é lugar de descanso. Se não é lugar de descanso, precisamos entender que somos de Deus e que este mundo mergulhado no maligno está labutando contra nós. E se está labutando contra nós, nós precisamos estar revestidos de uma força espiritual, de uma força sobrenatural, para poder vencer as artimanhas desse sistema maligno que tenta tirar a pureza espiritual do povo de Deus. Então, primeira razão porque devemos nos erguer, porque aqui é um lugar que labuta contra os princípios de Deus, como os líderes de Israel e de Judá pareciam labutar contra os verdadeiros princípios de Deus. Glória a Deus. E a Bíblia nos adverte sobre isso diversas vezes, que precisamos, aleluia, agradar a Deus, porque se agradarmos o mundo, não faremos jamais a vontade de Deus. E a Bíblia fala sobre isso em 1 João, capítulo de número 2, versículos 15 a 17. Este mundo está corrompido de tal forma que falar das coisas de Deus soa como agressão. Aqueles que vivem uma vida dissoluta, defender os princípios da Bíblia Sagrada é ofensivo aos ouvidos de quem quer que suas práticas sejam legitimadas, sejam apoiadas. Defender que Deus estabeleceu princípios eternos parece ofensivo a uma geração frívola, que entende que cada um é dono da sua própria vontade e pode guiar-se pelos seus próprios princípios. Oh, como é difícil viver cercado de uma sociedade que rejeita os princípios eternos, como certamente era difícil sobreviver em um Israel que não queria compromisso com Deus, que rejeitava os sacrifícios, que não fazia
fazia valer a santidade do templo, ou ainda que não se importava com a aplicação da vontade de Deus. Como tem sido difícil para a igreja labutar, mas ainda assim difícil sendo, tem sido vencedora contra um sistema que tem pregado que Deus não se importa com o homem, e outros que ainda dizem abertamente que Deus sequer existe, nos acusam de defender uma fé vã e que não tem nenhuma sustentação. Lê do engano, porque nós cremos no Deus verdadeiro. Por isso que precisamos estar conscientes que aqui não é lugar de ficar parado, olhando e recebendo apenas as ofensivas de Satanás. É lugar de se erguer, de andar, de marchar, de profetizar, de estar pronto, de estar armado, não contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados e as potestades deste mundo, que são reino espiritual, que estão, aleluia, preparadíssimos contra o reino da luz, cujo Deus é o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Precisamos marchar, porque esse lugar aqui não é nosso. Aqui estamos de passagem. O mundo nos enxerga como incômodos, o mundo nos rejeita, nos vê como lixo, nos trata como espúrio. Somos vistos como pessoas não desejadas nos ambientes, porque quando chegamos, a luz do Senhor sobre nós ilumina as trevas do pecado e incomoda, porque quando a luz ilumina o que está escondido, mostra o pecado, mostra as falhas do mundo, mostra a insignificância de uma vida sem Deus. Mas quem está nas trevas não quer ter contato com a verdade, porque a mentira lhe massageia o ego e lhe esconde o verdadeiro, o fato que há por trás do pecado. Aleluia. Mas devemos marchar, porque marchando nós não ficamos vulneráveis diante dos ataques do inimigo. Soldado que está se mexendo no campo de batalha, que está apto a percorrer o campo de batalha, ele não está vulnerável contra as artimanhas do inimigo. Por isso precisamos entender que aqui não é lugar de descanso, aqui é lugar de avançar. Aleluia, glória a Deus. Mas não para por aí, meus queridos, esta reflexão. Se o nosso lugar não é aqui, precisamos ter um lugar. Para onde estamos indo? Levantai-vos. Se não é aqui, onde é o nosso lugar de descanso? Se não é aqui, onde o é? O lugar de descanso, irmãos, é o céu. O céu é o lugar para onde estamos indo. O problema é que falar sobre o céu parece que não empolga mais os corações de muitos cristãos, cuja visão de reino tem sido distorcida. Estamos às vezes tão concentrados em conquistarmos aqui, que esquecemos que o nosso verdadeiro tesouro está lá. O nosso lugar de descanso é os céus. Mas presbítero Lineker, eu não sei como é o céu. Eu também não sei, e duvido que alguém saiba como é. A Bíblia dá indícios. Será um lugar bom, um lugar de descanso, lugar de conforto, onde haverá morada. Jesus disse: não turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Será um lugar de muitas moradas para aqueles que se mantiverem fiéis a Deus. Mas presbítero, como sei que o céu existe? Porque Jesus prometeu, Jesus disse que voltaria e nos levaria para lá, e Ele não precisa de outra coisa senão a sua palavra para que seja suficiente acreditarmos na veracidade dela. Como cristãos que sabemos que aqui não é lugar de descanso, precisamos entender que o nosso lugar é os céus. Por isso, como disse Paulo em Colossenses, capítulo de número 3 e versículo de número 2, precisamos
pensar nos céus. A nossa mente precisa estar menos nesta terra e mais lá. Então, presbítero, eu tenho que viver uma vida, aleluia, totalmente irresponsável quanto às minhas obrigações na terra? É lógico que não. Seja responsável, faça o que tem que fazer, produza como deve produzir, faça o melhor que você tiver por sua família, pelos seus filhos. Entretanto, lembre-se que o nosso pensamento deve ser nos céus. Devemos enxergar tudo nesta terra como passageiro. Devemos entender tudo que a gente tem, tudo que a gente faz, tudo que a gente conquistou como parte de algo que vai acabar e que é insignificante diante do que Deus tem preparado para nós. Por isso que está escrito em Cantares capítulo 8 versículo 14: e a noiva, simbolizando a igreja, deseja a vinda do noivo. Então precisamos desejar os céus. Está escrito, aleluia, capítulo de número 6 e versículo de número 9, que devemos orar ao Pai do céu. Jesus nos ensina. Então o céu deve ser tão central na nossa vida de cristão, que a nossa oração deve ser ao Pai celestial, desejando o céu, pedindo o céu. Devemos nos preparar para os céus, porque como está escrito em Filipenses capítulo de número 3, versículo de número 20, a nossa cidadania é dos céus. Nós não somos daqui, nós estamos aqui, mas se estamos aqui e não somos daqui, a nossa cidadania é celestial. E como está escrito ainda em Mateus capítulo de número 6, versículo de número 19 a 20, devemos juntar tesouros no céu. Devemos entender que aqui nós podemos ter uma vida confortável, até podemos conquistar altos patamares sociais, sim. Entretanto, nada do que estar aqui é a nossa genuína riqueza, porque a nossa genuína, eterna, intransferível, imutável, imperdível riqueza está nos céus. Porque como Cristo disse: juntai tesouros no céu, aonde o ladrão não rouba e a traça não corrói. Aleluia, glória a Deus. Não somos daqui, devemos nos levantar, andar, prosseguir. A inércia não é coisa de crente. Crente não pode estacionar e achar que está tudo bem, e que se está tudo bem ele não precisa seguir. Não, senhor, não, senhora. Nós somos peregrinos neste mundo. Temos que estar em constante fuga do pecado que corrói, da corrupção que destrói grandemente. E ainda temos um terceiro ponto nessa reflexão. Precisamos despertar do sono. Aleluia. É inegável que o sono tem tomado conta de muitos cristãos. Sono fala de vulnerabilidade. Um soldado que dorme de maneira abundante em um campo de batalha, ele fica vulnerável. Um soldado que dorme naturalmente baixa a guarda, porque o sono desativa a nossa condução racional, os nossos reflexos imediatos. O sono desativa o nosso senso de defesa. O sono nos deixa vulneráveis. E trazendo isso para o lado espiritual, a aplicação pode ser a mesma. O crente, quando está espiritualmente sonolento, ele está vulnerável. A guarda dele está baixa. Se a guarda dele está baixa, o inimigo tem como atingi-lo. A mente, os reflexos mais eficazes dele também estão desativados. Então ele não consegue enxergar, ele não consegue ver as ofensivas que contra ele são intentadas. Quem está em estado de sonolência tem seu vigor físico limitado ou temporariamente desativado. Isso significa que se dormirmos espiritualmente, nos tornamos presas fáceis
para os nossos inimigos, cujo maior deles carregamos a toda hora e a todo instante, que é a carne. Por isso, que além de termos consciência de que aqui não é lugar de descanso, além de entendermos que o nosso lugar de descanso é os céus, precisamos despertar do sono. Está escrito em Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 14: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. É tempo de enxergarmos além das aparências. A corrupção de Judá e de Israel estava ofuscando de tal forma a sociedade que a sentença de Deus já estava desenhada. E qual era a sentença de Deus, presbítero Lineker? Era a destruição do reino do norte nas mãos dos assírios. E assim aconteceu, se não me ocorre o esquecimento, no ano 722 a.C. O reino do norte, então governado por Zedequias, foi destruído. Então governado por Oséias, o rei chamado Oséias, foi destruído, e destruído, jamais voltou a se erguer. A capital Samaria recebeu imigrantes de outras nações pagãs, e os judeus ali restantes acabaram se misturando com os imigrantes que ali chegaram, e a nação do reino do norte jamais reconquistou a sua pureza exigida por Deus quando preparava o povo para ser introduzido à terra de Canaã, que eles não deveriam se misturar com os nativos daquela terra ou com qualquer outro povo. E assim sendo, perderam-se. Tanto que na época de Jesus, os samaritanos eram alvo de grande xenofobia por conta justamente dessa mistura. Os judeus detestavam os samaritanos por conta dessa impureza religiosa, esse sincretismo com o qual o reino do norte passou a conviver depois da queda de Samaria em 722 a.C. Mas o que eu quero que os irmãos compreendam é que precisamos enxergar que o juízo de Deus para o mundo é só questão de tempo. Assim como o juízo de Deus para Samaria chegou, chegará o juízo de Deus para esta humanidade que zomba do nosso Deus, que zomba de Jesus, que ridiculariza a fé, que põe a palavra de Deus, aleluia, como sendo coisa de zombaria, como sendo elemento de ficção, ou ainda descreditando a igreja como sendo um lugar de fanáticos. O juízo de Deus haverá de chegar para uma humanidade que não se importa com o Senhor. Mas a palavra de Deus não traz apenas o juízo em Miqueias, traz também a palavra de esperança. O juízo de Deus contra o pecado, ele é inevitável. Entretanto, o perdão de Deus para aqueles que se arrependem, ele é real. Por isso que é necessário que aquele que estiver em trevas venha para a luz enquanto há tempo, porque a mão de Deus haverá de pesar sobre a humanidade, e em algum momento, quando menos imaginarmos, o juízo se aplicará e a humanidade perceberá que Deus não é ficção, que Deus não é um mito tal qual Zeus, Poseidon ou ainda outros deuses gregos, que Deus é real, é poderoso, é eficaz, é potente, é bondoso, porém igualmente justo. Estamos prestes, melhor dizendo, a testemunhar a mão de Deus pesando sobre a humanidade. Por isso é tempo de despertarmos do sono. Aqueles que dentre nós dormem, acordem. Aqueles que não conhecem Jesus, venham para a luz. Aqueles que estão perdidos nas trevas, observe, há uma luz aqui, e esta luz é a igreja que reflete a luz de Cristo sobre vocês. Por isso devemos marchar, andar, correr, devemos militar, porque aqui não é lugar de descanso. A nossa mente não pode perder o vigor de que aqui tudo
tudo é passageiro e que lá no céu, para onde estamos indo, ali sim é o lugar onde usufruiremos do pleno repouso e teremos de Deus todas as recompensas pela labuta que aqui tivemos. Por isso eu te digo, meu amado e meu amigo, não tarde. Se você ainda não é crente, não tarde a decisão de sê-lo. Aceite Jesus agora. E se você é cristão, mas está desapercebido, vivendo uma vida como se Deus não existisse, acorda, crente. Sê tu uma daquelas virgens que tem azeite. Por isso, se sabes que estás vazio de azeite, vai comprar antes que o noivo venha, porque quando ele vir, não dará tempo de comprar azeite. Compra agora, vai buscar azeite. E aonde é que tem azeite, presbítero Lino? É na igreja, é no templo, é na oração, é no círculo de oração, é no culto de doutrina, é na escola bíblica, é no trabalho de quarta, aleluia, é nos trabalhos de consagração de juventude. Vem buscar azeite enquanto tem, mas vê que Jesus está voltando e o lugar de descanso, o céu, está preparado para nós, mas só vai entrar lá quem merecer, quem for fiel e quem tiver crido até o fim, porque só recebe recompensa, como está escrito em 12:13 de Daniel, quem vai até o fim. E se você crê nisso, aonde você estiver, erga a sua mão direita, se você puder, e dê um glória ao Senhor Jesus, porque aqui não é lugar de descanso. E eu desejo encerrar esta rápida reflexão te dizendo que Jesus oferece para nós o repouso. Não podemos esquecer que se amarmos o mundo, não teremos jamais o amor de Deus. Devemos entender, aleluia, que devemos correr a carreira que nos está proposta. Devemos seguir pelo caminho que nos foi proposto e nos mantendo puros e santos, porque sem esta santificação ninguém verá a Deus. Creia nesta palavra em nome de Jesus.